A HCTR11 divulgou o relatório gerencial de março de 2022. Pessoal, esse é um fundo que eu sei que muita gente gosta, muita gente investe. Ele está em alta porque ele teve recentes quedas e muita gente não está entendendo o que está acontecendo com esse fundo e com esse relatório gerencial que o fundo divulgou de março de 2022, a gente vai entender. Então vamos aqui para a tela do computador. Aqui, pessoal, primeiramente quero mostrar para vocês o desempenho do fundo aí, da cota, né, nos últimos tempos. Aí a gente pode ver que o fundo ele vem caindo bastante, né, teve uma forte desvalorização aí no último ano. Agora, recentemente, aí nos últimos dias, né, desde o dia 18 até hoje, ele vem se valorizando aí, né, um pouco foi por conta desse relatório gerencial que foi divulgado, então isso tranquilizou o mercado de uma forma geral, e é por isso que a gente vai entender. Muitas vezes, né, quando um fundo imobiliário cai, quando uma ação cai, não significa que ele ficou ruim, significa muitas vezes que o mercado ele exagerou na queda, né? Então isso pode significar uma oportunidade para você poder comprar aquele ativo. Lembrando que não é uma recomendação, tá certo? Estou trazendo aqui apenas informações divulgadas pelo fundo imobiliário. Bom, dito isso então, né, não é novidade para ninguém que o fundo está caindo e agora começou a subir e a gente vai entender isso. Uma coisa importante falar para vocês é o P sobre VP, né, desse fundo imobiliário, está em 0,87. O P sobre VP, pessoal, é o preço sobre o valor patrimonial. Então, isso mostra pra gente, né, que o fundo ele está valendo menos do que o valor patrimonial dele, né? A cota no valor de mercado está valendo menos que o valor patrimonial, que o valor da cota no valor patrimonial. Então, isso significa que o fundo está barato? Não sei, né? Esse indicador mostra que ele está valendo menos do que ele deveria, vamos dizer assim. Então, como eu disse para vocês, pode significar uma oportunidade para você poder adquirir esse ativo. Uma coisa importante de mostrar, né, são os negócios também, né, as negociações desse fundo. A gente pode ver aqui, pessoal, que o fundo ele mantém aí uma média de negociações aí de 6, 7 mil negócios por dia. E aí, desde o dia 11 do 4, dia 13, dia 18, né, que foi o maior dia que foi negociado esse fundo, ele veio sendo muito negociado, ele veio sendo muito falado aí pelos investidores. Então é por isso que isso levantou uma certa suspeita. Por que será que tem muita gente comprando, muita gente vendendo? Tem alguma coisa acontecendo. Ou é uma oportunidade para você poder comprar um negócio barato, ou então é uma oportunidade para você poder sair daquele fundo e não perder seu dinheiro, tá certo? Então é importante olhar essa questão dos negócios, né? Muita gente comprando, muita gente vendendo, isso levanta um pouco de suspeita para você ficar de olho. Importante falar também, pessoal, da emissão de cotas, né, do HCTR. O HCTR ele é um fundo que está fazendo várias emissões de cotas aí ao longo dos tempos, então isso também é uma suspeita para o mercado, porque é um fundo que ele fica captando dinheiro de forma recorrente, isso indica que está acontecendo alguma coisa. Pode ser uma coisa boa, né? O fundo está adquirindo recursos para poder comprar mais ativos, para poder aumentar ali o seu patrimônio, ou então pode significar que o fundo está tendo algum problema ali com os seus ativos, está precisando de dinheiro. Para quem não sabe, né, um fundo imobiliário ele é muito difícil de conseguir recursos por conta própria, porque ele é obrigado a distribuir 95% do resultado de forma semestral. Então é impossível o fundo fazer caixa por si só, muito difícil, é por isso que ele faz emissões para poder adquirir dinheiro, né? Adquirir recursos para poder aumentar ali seu patrimônio e investir em outros ativos. Então, passando rapidamente aqui, né? Antes mesmo de encerrar a 12ª emissão de cotas, o HCTR11 anunciou que pretende realizar uma nova subscrição. Então, a intenção aí da Vort, né, a administradora do fundo, é adquirir novos CRIs, né, novos certificados de recebíveis imobiliários. E aí ela fala aqui, ó, serão destinados à aquisição de CRI a serem selecionados pelo gestor, na medida em que surgirem oportunidades de investimento em CRI que estejam comprometidos na política de investimento do fundo. Então a ideia do fundo é captar recursos para poder investir nesses CRIs, tá certo? Pessoal, não vou focar muito aqui na emissão, na subscrição desse fundo aqui, dessa vez, porque ela ainda vai acontecer. Se você quiser, comenta aqui para mim que a gente pode trazer um vídeo somente sobre essa nova subscrição, tá certo? Mas não vou dar muita ênfase aqui. Coisa importante também para a gente olhar é esse fato relevante aqui, né? Foi divulgado pelo fundo, referente aí às oscilações recentes que
que teve no fundo, né? Aí, ó, solicitação de esclarecimento sobre oscilação atípica. Ou seja, o fundo teve algumas oscilações atípicas, né? O que está acontecendo com o fundo? Por que ele está valorizando? Por que está desvalorizando? Então, quando acontece esse tipo de movimento, a B3 ela entra em contato com a administradora do fundo para saber se eles têm algum conhecimento de alguma coisa que possa estar acontecendo. Então aqui, ó, tendo em vista as últimas oscilações registradas com as cotas de emissão do fundo, o aumento do número de negócios e da quantidade negociada, como eu mostrei para vocês aqui, teve um forte aumento aí no número de negócios. Isso pode significar alguma coisa, né? A gente não sabe, então é por isso que a B3 entra em contato. Então, conforme demonstrado abaixo, vimos solicitar que nos seja informado até dia 14/4 se há algum fato de conhecimento dessa administradora que possa justificá-las. Então, ela entra em contato para saber se a administradora está sabendo de alguma coisa. Então, ela deixa aqui uma tabela para mostrar, né, para comprovar que houve mesmo essas oscilações, e a administradora veio se explicar então. Esclarece que no dia 7 de abril de 2022 foi divulgado fato relevante referente à 13ª emissão de novas cotas do fundo. Como eu disse para vocês, vai ter uma nova emissão de cotas. Além do que já foi divulgado tempestivamente, informa, ou seja, a VORT, a administradora do fundo, informa que não tem conhecimento de informações adicionais que possam justificar as oscilações do número de negócios e a quantidade de cotas negociadas no mercado secundário da Bolsa da B3, de Bolsa da B3. Então, ou seja, mercado secundário, pessoal, é o que a gente negocia, né? Você vai lá na sua conta da corretora, compra seus ativos, vende seus ativos, isso é o mercado secundário. Então, ela disse, né, que não tem nada assim a esconder referente a essas oscilações. Então isso deixa a gente mais tranquilo, né? Porque muitas vezes isso pode significar alguma fraude, alguma coisa. Então ela veio aqui justificar que não tem nada disso. Isso tranquiliza os seus cotistas. Pessoal, agora falar do relatório gerencial de março de 2022. Já separei aqui alguns pontos, né? Grifei aqui alguns pontos importantes para a gente não estender muito esse vídeo não ficar muito cansativo. Sugiro você que é cotista do fundo, que pretende investir no fundo, baixar esse relatório. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição também. Baixe o relatório, leia ele por completo, entenda antes de você investir no fundo, né? Entenda os riscos, entenda também os possíveis retornos, então para você não ter nenhuma surpresa lá na frente. Vamos lá então, comentários do gestor. No dia 7 de março, o fundo anunciou um dividend yield de 1,17, com pagamento de R$ 1,40 por cota, HCTR11. 1,20 e 0,60 por recibo, né? Então HCTR 13 e 14. A distribuição consumiu parte da reserva de lucros constituída no final de 2021. Então isso aqui é importante. O fundo ele estava queimando caixa, mas foi uma parte da reserva de lucros. Então o fundo ele acumulou lucros aí e depois distribuiu esses lucros. Então não tem nenhum problema em fazer isso, tá certo, pessoal? Muita gente ficou um pouco preocupado com relação a isso, né? É normal sim a gente se preocupar com o fundo, ele distribuir reserva de lucros. Muitas vezes a gente pensa outras coisas, que o fundo pode estar tendo problema aí com liquidez, mas não é nada do tipo, né? Como dito aqui, foi uma parte da reserva de lucros que estava constituída aí no final de 2021. E um problema aqui, né? O resultado teve a contribuição negativa de dois fatores que não se repetirão nos próximos meses. Então o resultado, né, do fundo estar com esses problemas foi: como os juros calculados na distribuição de dividendo são base caixa, então os juros são calculados na base de caixa, o recebimento em março foi impactado pelo menor número de dias úteis em fevereiro. Então acontece muito isso, pessoal. O mês de fevereiro tem menos dias úteis, isso impacta negativamente como os juros são calculados na base de caixa. O fundo Serra Verde, né, SRVD11, não distribuiu dividendos em março, então isso impactou também aí na geração de dividendos do HCTR11. Então, pessoal, mostrando aqui para vocês, né, o fundo distribuiu R$ 1,40 por cota, certo? O fundo pode sim chegar a distribuir mais dividendos por cota, né, tendo em vista esses problemas. Então, futuramente,
o fundo pode distribuir mais dividendos. Você imagina, você adquiriu o fundo aí, comprar cotas do fundo, mais ou menos quanto que está valendo agora, R$105. E o fundo lá na frente começar a distribuir mais dividendos do que está agora, você vai ter um dividend yield sobre o custo muito maior. Claro que isso não é uma recomendação, não estou mandando você comprar, mas é só um alerta aqui para você talvez estudar esse fundo e considerar o seu investimento. Passando aqui rapidamente, em março o fundo adquiriu 233 milhões e vendeu 84 milhões em CRIs. Do total alocado, 182 milhões foram aumentos de posição em ativos já em carteira e 51,44 milhões em novas operações. Então o fundo pegou uma parte do dinheiro, né, e alocou em outros CRIs e depois um pouco também em novos CRIs, né, em CRIs que ele já tinha e depois uma parte em novos CRIs, né, em novas operações. Todas indexadas ao IPCA. É importante falar, né, pessoal, IPCA é a inflação, então em momentos como o que a gente está vivendo agora, é importante a gente ter fundos que nos protejam da inflação no longo prazo e o HCTR11 está buscando essa questão de te proteger da inflação no longo prazo. Então aqui tem as operações, pessoal, compra e venda de CRIs, né? Você deve olhar, baixar, analisar caso você tenha interesse em investir nesse fundo. A gente não vai fazer isso por cada um deles, que senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Bom, continuando aqui, fundos imobiliários investidos. No nosso investimento no Fundo Serra Verde, focado em projetos de multipropriedade, a Praça de Gramado superou a previsão de vendas do mês. Além disso, conforme anunciado pela equipe de gestão do Serra Verde, o resultado acumulado dos projetos performados gerou uma distribuição de 20 milhões, o que representa um dividend yield de 2,08%, pelo valor de avaliação do fundo imobiliário em nossa carteira, ou 4,47% pelo nosso valor de aquisição das cotas. Então, assim, eles adquiriram cotas desse fundo e o fundo distribuiu aí gerou uma distribuição que representou um dividend yield bem interessante, bem alto. Então, o Serra Verde, né, para esse fundo imobiliário aqui, para o HCTR11, está sendo um fundo muito bacana, muito rentável. Adquirimos nossa posição no Serra Verde em agosto de 2021, de lá para cá já recebemos dividendos equivalentes a 13,5% do nosso investimento. Então a cada R$100 eles já receberam R$13,50. Isso é um retorno muito interessante. É por isso, pessoal, que é importante destacar, o HCTR11 ele é um fundo mais arriscado, mas ele é um fundo também que paga bons dividendos. Então é isso que você tem que ver. É claro que o risco está atrelado ao retorno. Então você quer mais retorno, você tem que assumir mais risco, não tem como. E aqui, pessoal, algumas polêmicas, né, envolvendo o fundo. Né, eu vou ler aqui algumas perguntas que o fundo respondeu. Não vou ler todas, obviamente, para o vídeo não ficar extenso, mas vamos lá então. Por que o HCTR11 investiu no equity e na dívida do circuito de compras, criando uma dupla exposição ao ativo? Então, ou seja, ele criou uma dívida e comprou essa dívida, vamos dizer assim. Então, ele criou uma dupla exposição ao ativo. Então, vamos ver o que o fundo tem a dizer sobre isso. O investimento foi feito inicialmente através de dívida. O CRI Circuito de Compras está na carteira do HCTR desde agosto de 2020. Quando fizemos este primeiro investimento, o shopping estava com apenas 32% de obra e 50% das lojas haviam sido comercializadas. Como em todos os nossos investimentos, fizemos uma análise bastante profunda e enxergamos grande potencial na tese de investimento. Construir um shopping center organizado, seguro e com infraestrutura de qualidade, incluindo, por exemplo, estacionamento de carro e ônibus, quartos para os motoristas e creche para os lojistas, no coração do maior centro de compras populares do Brasil. Então, pessoal, né, isso aqui é um investimento de alto risco, mas que pode gerar um alto retorno. Continuando, o fato de não existir na região terreno disponível para outro shopping minimamente comparável confere a ele uma irreplicabilidade que, em nossa opinião, é uma característica importantíssima em um imóvel de renda. Então não vou continuar lendo aqui, pessoal, mas o fundo ele investiu aí nesse shopping que é de alto risco, mas também que pode gerar um alto retorno. Então aqui está a explicação do fundo, né? Ele se envolveu aí em outras polêmicas, vamos dizer assim, que a gente vai ler aqui também, né? Qual o envolvimento do shopping na CPI da pirataria? Então, isso é uma polêmica, isso é muito sério, e se o fundo tiver algum problema com isso, com certeza as cotas serão jogadas para baixo.
Então vamos ver o que o fundo tem a dizer. O objetivo da CPI é a investigação de comercialização de produtos fruto de pirataria e contrabando na região central da cidade de São Paulo, na qual está instalado o empreendimento, não sendo ele o objeto principal da avaliação realizada pela Câmara Municipal de São Paulo. O representante do consórcio compareceu a convite da CPI e apresentou o histórico das ações já realizadas na região, principalmente em relação à infraestrutura física e de serviços oferecidos pelo shopping, cuja implementação trouxe segurança e regularização para os antigos comerciantes da antiga Feira da Madrugada. Então você de São Paulo com certeza conhece a Feira da Madrugada e é isso que eles estão falando. Na mesma oportunidade, também detalhou as medidas que o shopping adota para coibir e punir a comercialização de produtos ilegais em suas dependências. Então, pessoal, infelizmente, né, São Paulo aí tem muita pirataria, nesses lugares tem muita pirataria, então é isso que a gente tem que ver. Se isso for, vamos dizer assim, for um agravante, isso pode impactar diretamente o fundo, né? Se isso for comprovado, vamos dizer assim, melhor dizendo, né, se isso for comprovado, vai impactar diretamente o fundo. E como o shopping vem performando? A ocupação plena de um shopping center é sabiamente um processo desafiador, porque os consumidores querem frequentar um shopping que já tenha lojas abertas e os lojistas querem abrir lojas em um shopping que já tem consumidores. Então as pessoas não vão em um shopping que não tem loja, só que os lojistas também não abrem lojas em um shopping que não tem gente. Então é isso que eles estão dizendo, né? Uma faca de dois gumes. Então, para finalizar aqui, né, por fim, vale destacar que o investimento nesse ativo, bem como nos demais da carteira, apresenta risco e requer controle próximo por parte do time de gestão. Pessoal, então essa parte desse ativo, né, Feira da Madrugada, lá o shopping Feira da Madrugada, é um ativo de alto risco, é um ativo que pode ter problema, sim, pode dar problema para o fundo futuramente, mas é um ativo que pode dar bastante retorno também, como eu já disse, o retorno ele está atrelado ao risco. Continuando aqui para a gente encerrar esse relatório, vamos ver um pouco mais abaixo aqui, pessoal, o DRE gerencial do fundo, né? Agora já temos aqui março de 2022. A gente já viu aqui em um vídeo passado que o fundo estava tendo aí alguns problemas com receita de CRIs, ele veio aumentando aí, depois começou a cair depois de janeiro de 2022 e agora em março ele teve um aumento aí, né, está em 31 milhões, então isso é interessante para a gente ver o quanto o fundo ele consegue se recuperar. E aqui uma coisa interessante que muita gente estava preocupado também é a reserva de lucros, né, ele veio acumulando reserva, depois começou a queimar essas reservas de lucros. Mas isso não é muito preocupante, pessoal, né? Como eu disse para vocês, é reserva de lucros, faz parte da estratégia do fundo, então primeiro acumular um pouco, depois distribuir, e isso faz parte. Então ele continua distribuindo aí 1,40 por cota e eu acredito que ele pode sim voltar a distribuir mais de 1,60 por cota. Vamos ver o que tem mais aqui abaixo desse relatório. Aqui, pessoal, tem os CRIs, né? CRIs pulverizados. Então você, cotista que investe no fundo, que tem intenção, tem que baixar o relatório e analisar cada um deles. É por isso que eu falo, pessoal, que fundos de CRIs são mais complicados muitas vezes porque tem muitos, né? Você tem que analisar cada um deles ou pelo menos os principais. Então é por isso que é um pouco mais complicado você analisar um fundo de papel. Aqui, pessoal, tem os fundos que ele investe, né? Cotas de outros fundos imobiliários. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela. Então, XB, XO11, o Serra Verde, HCHG11 e por aí vai. Então aqui você também precisa analisar cada um deles e aqui tem o percentual em caixa, né, 3,98%. E aqui, pessoal, fica melhor para a gente poder ver, né, nesse gráfico aqui, que o fundo aí, ele tem quase 73% alocado em CRI e quase 24%, aí 23,2% alocado em FIIs, né, cotas de outros fundos imobiliários e 4% em caixa. E aqui abaixo, pessoal, né, como eu disse para vocês, em relação aí ao volume, né, ele teve um aumento no volume de negociação, mas isso faz parte, né, por conta desse alvoroço do fundo. E aqui abaixo a gente pode ver cada CRI de forma detalhada. Não vou passar essa parte aqui porque isso aqui cabe a você como investidor, como um analista do fundo, se você quiser analisar o fundo para você poder considerar investir, então você tem que analisar cada um desses CRIs aqui. Então é isso, pessoal. Se você gostou, foi um vídeo um pouco mais extenso, um pouco mais cansativo, mas porque eu precisava mostrar muitas informações
Referente ao HCTR11, não tem como tirar a informação, eu preciso te mostrar cada detalhe e ainda ficou faltando muita coisa, porque senão o vídeo ficaria 1 hora. Então sugiro você clicar no primeiro link da descrição, baixar o relatório, ler o relatório com mais calma, para você analisar se você quer investir nesse fundo ou não. Eu vou ficando por aqui, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, isso é importante pra gente. Antes de você ir embora, eu vou deixar aqui no final um vídeo que a gente fez do HCTR11 há poucos dias atrás, que eu mostrei também alguns outros detalhes desse fundo imobiliário. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo.